Olá pessoal, vamos continuar observações matinais, pequenas amostras como perceber a vida, livro da professora Lúcia Helena Galvão, que eu estou lendo uma crônica por dia. No Brasil esse livro se chama A Lógica e a Inteligência da Vida. A ideia do projeto é que a gente possa refletir um pouco mais a partir de experiências que vão acontecendo na nossa vida diária, que muitas vezes a gente passa ao largo, sem se aprofundar, sem mostrar que toda a vida é pedagógica e que tem ensinamentos que a gente pode extrair para que possamos voltar à nossa essência, aquilo que realmente somos, e de volta à unidade com tudo e com todos. Eu sou Jussara Gontoff, aluna de filosofia há 2 anos, Nova Acrópole, Porto, e professora Lúcia Helena Galvão, professora de Nova Acrópole, voluntária há 34 anos, tem feito uma contribuição incrível através dos seus livros, através dos seus poemas, através dos textos de teatro, das letras de música e das palestras que ela tem dado. São mais de 1000 palestras no YouTube. Para quem não conhece a professora Lúcia Helena Galvão, recomendo entrar em Nova Acrópole Brasil ou dar um Google no nome dela. E existe uma plataforma muito interessante que é Nova Acrópole Play, que você pode assinar e tem conteúdos exclusivos fantásticos. A crônica de hoje se chama Amor e Mito. Um dia destes, encontrei por acaso o conhecido quadro Independência ou Morte do pintor Pedro Américo, e com essa mania que os filósofos têm de querer refletir sobre tudo, comecei a pensar sobre a cena. Todos sabem que havia um jogo de interesses por detrás, que a cena já tinha sido encomendada por Dom João VI antes de partir, e que aquele príncipe não era o que se poderia chamar de um primor de moral. Mas diante dessa bela obra, todas essas coisas se desvalorizam e assim nasce o mito. Um dia, um príncipe sacou a sua espada e declarou alto e bom tom que os filhos dessa terra, nós somos amantes da independência, ou seja, da autonomia, da capacidade de nos impormos sobre as circunstâncias adversas e que só tememos a morte indigna. Se ele não era digno de dizê-lo, problema dele. Nós somos dignos de vivê-lo e tornamo-lo real através de nossas lutas diárias, às margens de tantos ipirangas, e a sua espada corajosa e desafiadora é símbolo da nossa disposição perante as dificuldades. E necessitamos desse símbolo. Tantas vezes Platão fala da necessidade do mito. Tantos povos o souberam e viveram, mas nós permanecemos indiferentes face a esta realidade, como crianças que se acham muito maduras porque já não acreditam no Pai Natal. Agora creem nos shoppings e no dinheiro dos seus pais. Que tipo de realidade estamos a criar? Sim, porque como sempre, a realidade é criada pela imaginação dos homens, seja ela mítica ou não. E é ela que vai concretizando o que acontece. Quando Jane Austen, já que é momento de confissões, quero deixar registrado que amo Jane Austen, mostra o seu famoso Sr. Darcy, impactado por ter tocado a mão de Elizabeth Bennet para ajudá-la a subir na carruagem, sentindo o leve perfume que restou da mão dela na sua mão. A sua intenção não era mostrar um idiota que faz culto a uma jovem nem tão nobre assim, cuja mão dali a pouco poderia estar a cheirar cebola. Trata-se do mito da princesa, daquela cuja passagem perfuma o ar pela beleza e nobreza de suas ações e sentimentos. Isto não pode ser real? Alguém não pode buscar viver esse mito? Pode e deve. E como embeleza a vida. Li há pouco tempo um texto de alguém que dizia que assim como o corpo físico é parente da terra, a energia do nosso corpo é parente da água e os sentimentos da mesma família do ar. Isto significa que, estimulados na sua natureza, os sentimentos tendem a elevar-se, a buscar as camadas mais rarefeitas da atmosfera. Não é certo tingi-los de terra,
Isso profana-os e descaracteriza-os. O homem é sempre uma mistura de um e do outro, como diria Platão. É uma escolha nossa o que vamos não ignorar, mas por pudor e amor a nós mesmos e ao outro, ocultar e trabalhar secretamente, e o que vamos expor e o que vamos realçar em nós e no outro para ajudar a construir o mito, por exemplo, de um relacionamento. Se expusermos que queremos exalar doces perfumes ou um hálito de dignidade e nobreza, ou um rastro de sobriedade e coerência, seremos príncipes e princesas, porque o sangue que corre nas nossas veias será, por definição, azul como o céu dos sentimentos que ele busca. E será, porque o queremos e nada mais sólido e real do que a vontade humana, capaz de moldar a matéria do mundo na forma que se empenhe em fazer, como tantas vezes nos demonstra a história. E assim, os cavaleiros, já não mais simples homens, vencerão a inércia e abrirão caminhos. E a sua bravura não será predadora, pois os caminhos que abrirem serão cultivados pelas suas damas e não apenas mulheres, com beleza e com vida. E matarão dragões, sobretudo o dragão do egoísmo, pois o amor das suas damas não lhes permitirá que o seu impulso atente contra nada que é nobre e bom. E protegerão suas damas, sobretudo, de si próprias, para que sua imensa capacidade de amar não seja toda canalizada para coisas pequenas, limitadas ou até fúteis, sufocando aqueles que a cercam de carência e sentimentos de posse e deixando estéreis os caminhos do mundo. Que sociedade construiríamos assim? Quem não gostaria de viver nela? Cervantes, no seu Dom Quixote, fala de um homem que acreditava nisso. E para os que pensavam que seu livro fosse uma simples sátira de costumes, ele deixa uma simbólica frase na capa de sua obra: após as trevas, espero a luz. Sempre lhe quis dizer: estamos a tentar, querido Cervantes, estamos a tentar ser luz, distribuindo-a por onde passamos como quixotes em pleno século XXI. Amanhece e saio para o trabalho. Não sou uma simples mulher, nem o meu companheiro um simples homem. Somos uma dama e um cavalheiro que saem para a sua gesta heróica. À noite, havemos de nos reunir à volta da nossa pequena távola redonda. Compartilharemos os nossos feitos e saborearemos mais que apenas alimentos físicos, a glória ou a essa pequena parte dela a que fizemos jus. E imaginaremos formas de resgatar a grande princesa, a humanidade, da fortaleza obscura onde não se permite sonhar, onde se encontra prisioneira no dragão do materialismo. E assim será, porque o queremos e nada há mais real neste mundo do que a imaginação e a vontade humana, ferramentas que se constroem realidades em todos os planos e em todos os tempos. Eu recomendo que vocês possam estar lendo o livro, né? E pensarem por si mesmos quantos ensinamentos temos aqui. Obviamente eu não estou falando de tudo, mas aqui existem algumas coisas que eu vou falar. Algo muito importante já no próprio título, né? Amor e mito. Essa ideia, né, do mito como uma realidade que pode ou não ser vivida de acordo com aquilo que nós escolhemos, se queremos ou se não queremos viver, porque a nossa imaginação ela nos permite fazer um alcance, né, através da minha decisão interna, de uma possibilidade de pensamento e de vida aonde eu queira chegar. E eu então posso ter essa opção, né, por ser essa amante da independência aqui, né, como aqui ela começa falando sobre o mito, né, do independência ou morte, ou seja,
trazendo essa autonomia para mim, essa minha capacidade. Isso é muito importante, de me impor sobre as circunstâncias e decidir como eu quero viver e viver essa realidade da nobreza, da beleza, dos sentimentos, ou eu posso escolher estar mergulhada na materialidade, naquilo que é passageiro, né? E isso tudo vai depender de mim. E ela atenta aqui uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer, que é essa necessidade de existirem os mitos, porque esses mitos eles vão nos trazer esses exemplos, essas lembranças, para que a gente possa realmente ter essas imagens vividas anteriormente e também vividas em nós. Então é importante que a gente saiba, quando a gente vê, por exemplo, como ela cita aqui, né, uma princesa, uma dama, né, que a dama, ela normalmente, né, a gente está falando da alma, né, a dama sempre como a alma que tem que ser resgatada pelo cavaleiro, né, quando ela fala sobre o Quixote, né, quem é o Quixote? É interessante, né, esse cavaleiro teimoso de viver o que, né? Um ideal humano, né? E ele vai buscar isso, né? Ele é símbolo dessa pessoa, né? Que se compromete em buscar algo mais nobre, né? Porque a gente precisa, para viver esse ideal, guerrear contra os dragões que ela aqui cita. Então, Dom Quixote, ele sempre vai o que? Escolher uma dama, né? A sua alma vai estar buscando essa alma, e por isso que o Dom Quixote na própria obra, né? Para quem não conhece, ele tem um olhar de beleza, ele vê a beleza na dama dele, que é a Dulcinea, que inclusive ela é feia, né? Externamente, mas ele está sempre vendo aquela alma, né? Um sentido mais belo da pessoa, né? Então, ele não se limita àquilo que ele vê com os olhos da aparência exterior, ele está vendo sempre a alma. E aí, só para finalizar, porque realmente tem muita coisa aqui, ela fala uma coisa muito importante, né? Que é essa ideia que o homem é sempre uma mistura um do outro, que ela diz, como diz Platão, né? Então, a gente sabendo disso, a gente tem essa escolha, que é a escolha por eu sei que eu tenho esses dois lados dentro de mim, né? O bem e o mal, né? O material e o espiritual. Eu não vou ignorar que existe essa dualidade em mim, mas eu vou optar por ocultar, né? Por trabalhar secretamente, né? Esses meus defeitos em prol de trabalhar ativamente para realçar em mim, né, e no meu relacionamento com o mundo, as minhas virtudes, trazendo esse rastro que ela chama aqui, né, que é exalar esses perfumes, coisa mais linda, né, ter um hálito de dignidade e de nobreza. Muito belo isso, né? Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.